Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Nós vamos encerrar a semana com essa videoaula, trabalhando as páginas 36 a 49 do nosso livro de língua portuguesa. Vamos fazer as correções aí necessárias das atividades, são 2 atividades. Dentro dessas páginas aí, tem algumas páginas de explicação, de texto, enfim, vamos trabalhar tudo. Peço a vocês que aqueles que não enviaram a atividade, enviem antes de fazer a correção, né? E faço também aqui um aviso muito importante, um alerta a vocês. Tem alunos que ainda não enviaram nenhuma atividade, certo? Se você ainda não enviou, você está correndo o risco de perder nota e presença, né? Então, faça isso, mande as atividades, converse com o professor, mande todas as atividades que foram solicitadas, tá bom? As páginas que são enviadas lá na mensagem, no grupo, anote na sua agenda, tá bom? Para você ter o controle da sua atividade, da atividade que você fez, atividade que falta fazer, que você enviou ou não, tá bom? Enfim, vamos lá. Vamos dar continuidade aí ao livro de língua portuguesa. Nós estamos nele ainda no conto social. Nós já fizemos a correção de um texto, conto psicológico, no livro Gênero, Leitura e Análise, mas agora, antes de voltarmos para lá, vamos concluir todo o capítulo 1 do livro de língua portuguesa, tá bom? Vamos lá. Jonas e o menino. O texto que você vai ler agora foi escrito pelo pernambucano Heber Costa e publicado em seu Manual de Astronomia, blog em que divulga seus textos e seu trabalho como tradutor. Com um estilo de narrar marcado pela riqueza visual, pela concisão e pelos desfechos inquietantes, Heber tem se destacado como um dos melhores autores contemporâneos que publicam de forma independente na internet. Durante a leitura do conto social a seguir, procure identificar essas características e fique atento, principalmente para a construção da narrativa, enlace, clímax e desfecho. Fique atento aí aos elementos da narrativa, tá bom? Presente no texto que nós já falamos diversas vezes. Jonas e o menino. Jonas sentia um cansaço de acordar do descanso para viver outro dia de novo. As coisas não iam bem. Cada esperança de melhorar morria de parto quando vinha à luz mais um sofrido não, rebento do nunca. A mulher morrera sem aviso nem motivo, condenada pela injustiça ao cruzar caminho com uma bala leviana de uma briga de trânsito. Deixou-lhe o menino, aquele franzino que pesava mais que uma vida. Desde então, Jonas sacrificava o que nunca chegou a ter para prover do bom e do menos pior ao filho. O caminho era duro, mas para ele a vida não tinha atalho. Faltava-lhe malícia e talento para malandragem, não que lhe faltasse vontade. Na hora de enrolar, engasgava-se com as mentiras que lhe saíam sempre cuspidas e maculadas de sinceridade. Não levava jeito para jeitinho, não sabia ser sabido. Jonas era honesto por falta de opção, mas esse atributo raro e inato não pagava as contas. O menino queria, o menino pedia, desprovido da capacidade de prever futuros sombrios. Alimentado de meio copo de leite tipo C e uma porção bem servida de televisão. O menino abstraía-se enquanto ele trabalhava. Na falta de alguém de confiança, deixava-o trancado com um vira-lata, brincando com torrões de areia e tijolos velhos, restos inaproveitáveis de uma reforma um dia sonhada. Chegava perto das 6, esperando encontrar vida na casa. Achava o menino cheirando a cachorro e com cara de sessão da tarde. Nada que sabão amarelo não resolvesse. Jonas lavava bem sua cabeça e a culpa descia quase toda pelo ralo. Um dia, uma vizinha rica fez uma denúncia contra aquele absurdo e funcionou. Finalmente recolheram um cãozinho ao canil, estupefatos com a violação aos direitos dos animais.
Enquanto isso, o menino se afeiçoava à solidão, ao silêncio e à penumbra. Andava com desenvoltura sob a venda das sombras, mas se assustavam quando a luz acendia. Jonas chegava intruso nesse cenário, constrangido pelos ouvidos das paredes, por não conseguir dedicar suas já parcas palavras ao menino. Nessa noite, nada tinha mesmo de bom a dizer. Não tinha mais emprego, não mais valia. No dia seguinte, saiu a ermo com o menino pela mão. Parou numa banca, comprou um bandulaque para o menino e pediu ao jornaleiro que o olhasse enquanto ia ao açougue do lado. Nunca mais voltou. No fundo dos olhos não se via surpresa ou confusão. O menino já sabia. Não havia estranheza no abandono. Então, mais um conto social trabalhado aí neste capítulo. E vamos ao quadro de vocabulário. Rebento. Rebento é filho. Leviana, que se comporta sem seriedade, imprudente, insensata. Maculadas, sujas, manchadas. Inato, que pertence ao ser humano desde o seu nascimento, congênito. Parcas, poucas, escassas. Ermo, sem destino ao acaso. Badulaque, coisa miúda de pouco valor, penduricalho. Agora, desvendando os segredos do texto, primeira questão. Indique a alternativa em que um dos temas apresentados não é trabalhado no texto. Vamos lá. Tem uma alternativa aqui, que uma das qualidades aqui, dos temas, não é trabalhado no texto. Qual é? Solidão, cansaço, solidariedade. Peraí, de primeiro nós já encontramos, porque nesse texto nós temos solidariedade, é um tema trabalhado ali. Solidão, cansaço, sim, mas solidariedade não. Então, na letra A, já temos o gabarito. As outras, pobreza, desigualdade e exclusão, são temas trabalhados. Abandono, solidão, pobreza, são. Injustiça, miséria, sofrimento. Solidão, desigualdade, injustiça. São temas, assuntos trabalhados ali naquele texto, tá bom? Nós sabemos que o conto social, ele é uma narrativa de denúncia, né? Então ele trabalha aí de forma bem sofrida mesmo esses temas, né? Mas que é a realidade de muitos brasileiros, de muitas pessoas, infelizmente. Segunda questão. No início do texto, o autor esclarece que Jonas era acometido pelo cansaço da rotina. Por que o personagem se sentia assim todos os dias? Por que Jonas era acometido pelo cansaço da rotina? Observe, ele passava por dificuldades ali diariamente, né? Com a questão da pobreza, da marginalização, da desigualdade social. A esposa morreu com uma bala perdida. O menino ali, que era tão magrinho, às vezes ele não tinha nem o que comer, mas ele era pesado, né? Era como um fardo pesado. Ele utiliza um termo parecido com isso, com esse termo, né? Então era uma vida muito difícil, muito difícil. Então, de acordo com a leitura do texto, podemos inferir que Jonas se sentia cansado porque já não tinha ânimo para viver devido aos inúmeros sofrimentos pelos quais passava com o filho. Então, esse cansaço é um cansaço de diversos níveis, psicológico, emocional, físico. Ele estava cansado com as durezas da vida. Terceira questão. Agora, releia os 2 últimos períodos do texto e explique por que o menino já não estranhava o abandono. O menino ele foi abandonado pelo pai e ele não estranhou aquilo, porque ele já não estranhava o abandono, ele já estava acostumado a isso, a solidão, né, a viver ali à mercê da vida, das pessoas. Então, porque o abandono fazia parte da sua vida, do seu cotidiano, pois passava o dia inteiro sozinho e acostumara-se à solidão. Até o cachorro que ele tinha, né, foi
foi resgatado. Observem, isso daí também é uma crítica, acredito que mais à frente as questões vão trabalhar sobre isso, mas é uma crítica. O cachorro foi resgatado, né? O animal ali, ele teve mais valor que o próprio Jonas, o menino, né? Os próprios personagens que também passavam por dificuldades. Então o menino já era acostumado com a solidão, por isso ele não estranhou ser abandonado pelo pai. Quarta questão. O narrador usa um tempo verbal com muita frequência nesse texto, o pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito, ele é um tempo verbal que trata ali de ações que são inacabadas ou que a gente não tem ali um ponto, né, de início e fim. Nós temos o pretérito perfeito, que é aquele em que o passado, né, a ação passada, ela é pontual, ela aconteceu. Agora, o pretérito imperfeito não. Por exemplo, um exemplo de pretérito perfeito. Perfeito, não imperfeito. Perfeito. João viajou para os Estados Unidos. João viajou. Nós temos a ideia que foi algo pontual, ele viajou. Agora, se eu digo, João viajava para os Estados Unidos, aí eu já não tenho aquela certeza ali, não tenho uma marca ali pontual daquela ação. Ele viajava, não sei quantas vezes, eu tenho a ideia de que isso acontecia frequentemente, né? Foram várias viagens, ele viajava. Então observe que o imperfeito tem essa ideia aí, né, de não pontualidade, de constância, e aí nós observamos ali a partir do uso, né? Que tipo de narrador é esse e o que esse uso indica? Que tipo de narrador nós temos no texto e o que o uso do pretérito imperfeito indica? Para servir de exemplo, destaque duas frases do texto em que o pretérito imperfeito foi usado. É um narrador observador, não é narrador personagem, ou narrador em terceira pessoa, né? O pretérito imperfeito dá a ideia de que os fatos narrados eram costumeiros, que se repetiam sempre. Eles passavam dificuldades, aqui Jonas sentia um cansaço, chegava perto das 6, lavava bem sua cabeça. Então isso e dá a ideia de constância. Olha a ideia do exemplo da viagem que eu utilizei, né? Aqui também, né? Eles passavam por essas situações constantemente. 5. Apesar do triste desfecho do conto, Jonas parece se importar com o menino. Então, apesar dele ter abandonado o menino, Jonas ele parecia se importar com o filho, né, com o menino. Isso revela que o personagem vive um conflito psicológico. Na sua opinião, por que Jonas abandonou o filho? E o que sentiu ao fazer isso? Justifique sua resposta. Primeiro, por que você acha que Jonas abandonou o filho? Será porque ele achava que o menino não merecia aquela vida tão triste que talvez abandonando, sem ele teria a chance de ter uma vida melhor, encontrar alguém que cuidasse dele? E o que ele sentiu ao fazer isso? Vocês acham que ele se sentiu aliviado? Ou ele ficou muito triste, abalado? Enfim, é uma resposta pessoal. Mas espera-se, né, que vocês percebam que o pai talvez tenha pensado que a criança seria mais bem cuidada por outra pessoa, visto que ele não tinha condições. Em relação ao sentimento considerando que fazia todo o possível para sustentar o filho, o personagem provavelmente se sentiu culpado pelo que fez. É possível também a interpretação de que o personagem tenha sentido algum alívio junto com a culpa, visto que o filho era uma grande responsabilidade, desde que bem justificadas diversas interpretações são possíveis. Notem, desde que bem justificadas diversas interpretações são possíveis. Quando nós estamos falando em interpretação textual, cada pessoa tem uma visão, cada pessoa tem uma opinião, por isso que em diversas questões nós temos lá, a partir do seu ponto de vista, para você, na sua opinião. Então, a interpretação ela abre diversos leques, porém você precisa justificar, né? Ter uma justificativa
concreta e coerente com o texto, tá bom? Então aqui no gabarito nós temos sugestões de resposta, é o mais lógico assim a se pensar, né? Espera-se que vocês tenham tido essa mesma visão, porém pode acontecer de vocês colocarem outras respostas, se for bem justificado, tudo bem. Sexta questão. Na linguagem literária, muitas vezes expressões que são usadas comumente aliás, deixa eu começar novamente que eu pulei o verbo. Na linguagem literária, muitas vezes vemos expressões que são utilizadas comumente serem modificadas para chamar a atenção do leitor, geralmente colocando dentro da expressão comum uma ou mais palavras que causam estranheza, e nós percebemos isso no texto. Procure no texto uma expressão em que o autor use esse recurso e compare-a com sua ocorrência mais usual, explicando qual foi o efeito criado pela mudança. Tem uma parte lá que é bem no início, que ele fala do bom e o menos pior. A expressão que nós utilizamos muito é do bom e do melhor, né? Mas ali no caso é do bom e do menos pior, né? Porque a situação era bem crítica deles. E aqui nós temos algumas expressões. Condenada pela injustiça, né? A expressão normal é condenada pela justiça, mas ali é condenada pela injustiça, mostrando a miséria mesmo, né, ali deles. Do bom e do menos pior, expressão do bom e do melhor. Uma porção bem servida de televisão, que seria uma porção bem servida de comida. E a explicação para cada uma delas é pessoal, fica com vocês aí, tá? Sétima questão. Um dos recursos mais comuns no texto literário é a metáfora, uma figura de linguagem, né? Figura de linguagem que é baseada aí na comparação. É uma figura de linguagem que relaciona as palavras para criar um sentido pouco usual, dando força a uma ideia que acontece como as expressões vontade de ferro, que é uma vontade firme, e são águas passadas, que é passado. Analise as metáforas abaixo e diga o que você entende usando suas próprias palavras. Então, você vai explicar aqui a linguagem figurada, né? Essa figura de linguagem metáfora, com as suas palavras você vai explicar. Aquele franzino que pesava mais que uma vida. Aqui está a expressão, né, que eu havia falado, que ele era franzino, mas pesava muito, né? Ele pesava mais que uma vida. O menino, apesar de magrinho, era um fardo, uma grande responsabilidade na vida de Jonas. B. Cada esperança de melhorar morria de parto. Então, cada nova esperança, antes mesmo de nascer, já morria, né? Cada nova esperança de melhorar de vida se perdia antes mesmo de se concretizar. C. Engasgava-se com as mentiras. Ele não conseguia mentir. Ele enrolava-se na hora de contar uma mentira. A culpa descia quase toda pelo ralo. Quando ele tomava banho, né? A culpa descia quase toda pelo ralo. Porque a culpa era quase toda esquecida. Oitava questão. Como vimos nas questões anteriores, o uso de expressões que causam estranheza e o emprego de metáforas enriqueceram a expressividade do texto. Nos textos literários, inúmeros recursos contribuem para essa expressividade. Outro recurso desse tipo é a quebra de expectativa, que pode ser percebida no trecho a seguir. Um dia, uma vizinha rica fez uma denúncia contra aquele absurdo e funcionou. Finalmente, recolheram um cãozinho ao canil, estupefatos com a violação aos direitos dos animais. Pessoal, nós estávamos lendo ali, né, a respeito das desventuras, das dificuldades, das misérias ali da vida entre o Jonas e o menino e o filho. E aí nós vemos o seguinte período. Um dia uma vizinha rica fez uma denúncia contra aquele absurdo e funcionou. Aí nós pensamos, a denúncia para ajudá-los, né? Mas aí vem, finalmente recolheram um cãozinho ao canil. Então vem aí a quebra da expectativa, né? Então, qual é a quebra de expectativa? Explique como foi criada.
Até então, o texto vem falando do filho de Jonas, de modo que a expressão fez uma denúncia contra aquele absurdo faz pensar na situação de abandono vivenciada pelo menino. A expectativa é quebrada quando se revela que a denúncia foi feita por causa do abandono do cachorro e não do menino. Observem que o valor aí, né, foi dado um valor maior ao cachorro do que ao próprio menino, né, o abandono do menino. Letra B. No trecho, Heber Costa utiliza essa quebra de expectativa para fazer uma crítica social de maneira indireta, ou seja, ela não está dita explicitamente no texto. Qual é essa crítica? Você vê alguma relação entre ela e o quadrinho abaixo? Vamos lá. A crítica é que às vezes as pessoas se importam com os direitos dos animais, mas ignoram os direitos das pessoas em situação de miséria. Agora, o quadrinho abaixo. Um gatinho abandonado, precisamos arrumar a casa para ele, vamos nos mobilizar pela internet. Então aqui o pessoal todo dando atenção aqui ao gatinho abandonado e a pessoa, né, o mendigo, a pessoa que está ali abandonada também é como se estivesse invisível, né? E vamos colocar os pingos nos is aqui também. Não é que o abandono do animal, o abandono de diversos animais, cachorro, gato, enfim, não deva receber atenção. Lógico que sim, mas muitas vezes nós vemos que as pessoas fecham os olhos para as pessoas que também passam por situações de miséria, de solidão, de abandono, e dão mais valor aos animais, né? Então, nós podemos com certeza relacionar o que passou lá no conto com esse quadrinho aí, né? Essa mesma crítica é feita no quadrinho. Então, tanto lá no conto quanto aqui, nós temos essa crítica de que as pessoas se importam mais com o direito dos animais do que com os direitos das pessoas. E aqui nós temos um quadrinho que vai revisar aí um assunto que nós vemos diversas vezes. Desde o 6º ano, nós trabalhamos questão do discurso, né? Discurso direto, indireto e indireto livre. Então, vamos revisar aqui porque é importante. O discurso. Tradicionalmente, identificamos de 3 formas o discurso dos personagens em textos narrativos. Discurso direto, em que o narrador reproduz fielmente a fala dos personagens exatamente da forma como ele falou. Nesse caso, utilizamos normalmente os chamados verbos de sende ou de elocução, como falar, dizer, comentar, e a fala do personagem indicada por meio de travessão e às vezes também por aspas, tá bom? Mas normalmente é travessão. Uma mulher esturrada, de alpargata e vestido muito largo, aproximou-se e parou à sua frente. O homem levantou a cabeça. Você, Maria? Ela moveu o rosto com dificuldade e fez o possível para sorrir, fixando atenta e profundamente a cara do homem. Aconteceu alguma coisa? Não, murmurou a mulher. Então observe que aqui nós temos a transcrição fiel da fala dos personagens. Nós temos a presença aqui do diálogo, né, do travessão, okay? Que indica aí o discurso direto. No discurso indireto, o narrador reproduz a fala dos personagens de forma indireta, ou seja, utilizando suas próprias palavras, não as do personagem. Nessa reprodução, ele não utiliza apenas aspas nem travessão. Aqui ele vai contar o que o narrador, os personagens falaram, né? Então, ele absorve aí a fala. Observe. E ria de um jeito sombrio e triste. Depois pediu-me que não referisse a ninguém o que se passava entre nós. Ponderei-lhe que a rigor não se passara nada. Aqui nós temos um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Exemplo de discurso indireto. Exemplo de discurso indireto, tá bom? Por quê? Não há aspas, não há travessão, o narrador conta o que foi dito. E o discurso indireto livre apresenta as características do discurso indireto, mas normalmente sem os verbos de elocução, o que produz uma mistura entre a fala do personagem e do narrador. Esse discurso geralmente revela dúvidas, angústias, reflexões.
Observe, exemplo. Como nas noites precedentes, uma fila de agricultores se formou na porta de uma padaria, e o padeiro saiu a informar que não havia pão. Por quê? O padeiro respondeu que não havia farinha. Onde então estava ela? Os agricultores invadiram a padaria e levaram o estoque de roscas e biscoitos, a manteiga e o chocolate. Então, aqui no discurso indireto livre, nós temos as características do discurso indireto, né? Discurso indireto livre, mas sem os verbos de elocução. Os que falam perguntou, disse, murmurou e tal. Agora, nós vamos para o período composto por subordinação. Vamos ver a teoria e depois as atividades, tá bom? Período composto por subordinação, nós já começamos aí, desde o 8º ano, no finalzinho do ano, nós estamos falando do período composto por subordinação, né? Estamos trabalhando o período composto. Agora nós já revisamos o período composto por coordenação, já começamos a ver ali no livro de gramática, agora vamos para o livro de língua portuguesa, tá bom? Aqui, período composto por subordinação. Leia a tira abaixo. Você é a famosa costureira do bairro? Sou sim. Eu trouxe este zíper para você costurar, mas receio não ficar bom. Desconfio de pessoas que erram o nome do próprio negócio. Na placa faltou o acento de águia. É não, madame, tá certo. Agulha de ouro. Na tirinha, o humor é criado a partir de uma confusão feita pela madame. Que confusão foi essa? Ela pensou que o nome seria águia de ouro, mas na verdade é agulha de ouro, né? Ela pensou que o nome da oficina de costura era águia de ouro, mas para a costureira o nome agulha é pronunciado agulha, e foi assim que ela escreveu. 2. Nessa tirinha podemos perceber várias informações implícitas a respeito das personagens e da própria situação comunicativa. Pensando nisso, discuta com o professor e seus colegas. A madame se expressou de maneira adequada à situação? Ela foi bem arrogante, né? E olha o que ela disse. Desconfio de pessoas que erram o nome do próprio negócio. Mas vocês acham que ela errou? A partir de nós vermos aí a sua fala, a sua variação linguística, a forma como ela fala, e o nome que ela escolheu, ela errou, na verdade? Não, né? Então, a madame se expressou de maneira inadequada, né? Não foi adequado. É fundamental lembrar conceitos importantes da comunicação e da sociolinguística. Seria interessante utilizar a tira para discutir, entre outras coisas, a noção de adequação e variação de registro formal e informal, conceitos que, mal compreendidos ou ignorados, estão na base do preconceito linguístico. Nós trabalhamos de forma mais direta variação e preconceito linguístico no 6º ano. É um assunto que desde cedo nós começamos a discutir e a trabalhar. A linguagem formal, nós sabemos, né, que a variação formal, a norma padrão, ela é utilizada na escola, em reuniões de trabalho, entrevista de emprego. Então, há momentos em que é necessária a utilização da norma padrão, né? Porém, tem outros momentos que essa mesma utilização ela não é adequada, porque se a pessoa não vai compreender o que você vai falar, e é uma situação informal em que não há necessidade da utilização da norma padrão, se ela não vai entender, não tem sentido, não é adequado você utilizar. A comunicação, para que ela aconteça, é preciso que ambas as pessoas compreendam, né? Haja uma cooperação ali na produção de sentido, tá bom? E muitas vezes o preconceito linguístico, ele é muito presente. E nós, infelizmente, não é muito difícil encontrar aí o preconceito linguístico com pessoas que falam algo errado. Não sei se vocês assistem televisão,
mas está repassando na Globo uma novela em que tem uma personagem, a Tancinha, que ela fala muito errado, né? Errado segundo a visão da norma padrão, né? Então ela tem uma fala ali bem coloquial, né? Em diversos momentos. Ela fala com erros de concordância, a pronúncia de diversas palavras. Porém, ali as pessoas conseguem compreendê-la. Então, ela estando fora de uma situação formal, uma situação que exige a formalidade, não tem problema, tá bom? Vamos para a terceira questão. A madame tinha algum preconceito com relação à maneira de fala e de escrever da costureira? Claro, ela ainda disse. Ela subestimou a capacidade dela, a habilidade dela de trabalhar por conta da palavra errada. Ela fala, mas receio não ficar bom, desconfio de pessoas que erram o nome do próprio negócio. Observe como ela foi preconceituosa, tá bom? A madame, ela tinha preconceito. A madame expressa preconceito quando afirma desconfiar de pessoas que erram o nome do próprio negócio, como se a forma como a costureira se expressasse a tornasse menos competente para o trabalho. Quarta questão. No segundo quadrinho, qual é a relação de sentido expressa pela preposição para? No segundo quadrinho. Vamos lá. Eu trouxe este zíper para você costurar. O para aí tem uma relação de finalidade. Qual a finalidade dela levar o zíper? Dela trazer, né, no caso o zíper, para você costurar. Então, para tem uma relação de finalidade. 5. No segundo quadrinho, analisando a fala da madame, podemos dizer que ela desconfia de quaisquer pessoas. Explique. Ela desconfia daquelas que erram o nome do próprio negócio. Então, não é de quaisquer pessoas, das que erram o nome do próprio negócio. 6. Ainda no segundo quadrinho da oração, que erram o nome do próprio negócio, funciona como um adjetivo. Explique. Observe. Qual é a função do adjetivo? Adjetivo, ele não vai caracterizar, especificar o substantivo. Vamos lá. A música ruim. Música é um substantivo, ruim é um adjetivo. Não é qualquer música, é a música ruim. Agora, que erram o próprio negócio, está adjetivando qual termo? Pessoas. Ela não tem preconceito, ela não desconfia de quaisquer pessoas. Porém, as pessoas que erram o nome do próprio negócio. Está especificando ali o sentido, né? Restringindo o sentido de pessoas, tá bom? Então, porque a oração limita o sentido do termo pessoas, não são quaisquer pessoas, e sim as que erram o nome do próprio negócio. Então, nós temos que relembrar esses conceitos aí agora, de substantivo, adjetivo, sujeito, complemento, enfim, para trabalharmos o período composto por subordinação, tá bom? No início deste capítulo, revimos as maneiras como orações podem se coordenar na cadeia textual. Agora, veremos como elas podem se subordinar, isto é, estabelecer relações sintáticas em que uma oração exerce uma função sintática exigida pela outra. Se tiver corretivo, passe aí, tá? Como exemplo, vejamos o período a seguir retirado do segundo quadrinho da tira. Desconfio de pessoas que erram o nome do próprio negócio. A primeira oração principal, desconfio de pessoas. Oração principal. E aí, nós temos a oração subordinada adjetiva, no caso, né, que erram o próprio negócio. Neste período, observamos a presença de duas orações, uma oração principal e uma oração subordinada a ela. Perceba que a segunda oração exerce uma função sintática determinada pela principal.
Por isso é chamada de subordinada. Então essa segunda oração ela é subordinada porque ela estabelece ali uma relação sintática, ela exerce uma função sintática. Na prática, as orações subordinadas podem funcionar como substantivos, adjetivos ou advérbios em relação à oração principal. Então, a oração subordinada tem a oração principal e a oração subordinada. Por esse motivo, dividimos as orações subordinadas em 3 grandes grupos: substantivas, adjetivas e adverbiais. Elas não funcionam como substantivo, orações subordinadas substantivas. As que funcionam como adjetivo, orações subordinadas adjetivas. E as que funcionam como advérbios, orações subordinadas adverbiais. Veja, desconfio de pessoas que erram o nome do próprio negócio. O mesmo exemplo, só porque aqui está colocando que a função dessa oração, ela desempenha uma função sintática de adjetivo, adjunta de nominal, né? Ela restringe o sentido do termo pessoas. A madame perguntou se a mulher era costureira. Aqui nós temos uma oração subordinada substantiva. A madame perguntou o quê? Ela é objetiva direta, ela funciona como objeto direto. Observe, a oração funciona como objeto direto do verbo perguntar. A madame não pagaria a costureira se o serviço não ficasse bom. Aqui já temos uma condição, ela não pagaria se o serviço não ficasse bom. Então, a oração subordinada adverbial, condicional, né? Expressa uma condição. Papel típico dos advérbios, ok? Agora vamos para as atividades. Temos um breve texto aí. Gente é bicho e bicho é gente. Querido diário, não tenho mais dúvida de que este mundo está virado ao avesso. Fui ontem à cidade com minha mãe e você não faz ideia do que eu vi. Uma coisa horrível, horripilante, escabrosa, assustadora, triste, estranha, diferente, desumana, e eu fiquei chateada. Eu vi um homem, um ser humano, igual a nós, remexendo na lata de lixo. E sabe o que ele estava procurando? Ele buscava no lixo restos de alimento. Ele procurava comida. Querido diário, como pode isso? Alguém revirando uma lata cheia de coisas imundas e retirar dela algo para comer? Pois foi assim mesmo, do jeitinho que eu estou contando. Ele colocou num saco de plástico enorme um montão de comida que um restaurante havia jogado fora. Ah, deveria estar horrível. Mas o homem parecia bastante satisfeito por ter encontrado aqueles restos. Na mesma hora, querido diário, olhei assustadíssima para a mamãe. Ela compreendeu o meu assombro. Virei para ela e perguntei: mãe, aquele homem vai comer aquilo? Mamãe fez um sim com a cabeça e em seguida continuou: viu? Entende por que eu fico brava quando você reclama da comida? É verdade. Muitas vezes eu me recuso a comer chuchu, quiabo, abobrinha e moranga. E larguei no prato 2 vezes um montão de repolho que eu odeio. Puxa vida, eu me senti muito envergonhada. Vendo aquela cena, ainda me lembrei do Pó, nosso cachorro. Nem ele come uma comida igual àquela que o homem buscou do lixo. Engraçado, querido diário. O nosso cão vive bem melhor do que aquele homem. Tem alguma coisa errada nessa história, você não acha? Como pode um ser humano comer comida do lixo e o meu cachorro comer comida limpinha? Como pode, querido diário, bicho tratado como gente e gente vivendo como bicho? Naquela noite eu rezei, pedindo que Deus conserte logo este mundo. Ele nunca falha e jamais deixa de atender aos meus pedidos. Só assim eu consegui adormecer um pouquinho mais feliz. Então temos um texto aí de Pedro Antônio Oliveira. Gente é bicho e bicho é gente. Primeira questão das nossas atividades, as últimas atividades a serem corrigidas hoje. Na escrita literária, muitas vezes o autor produz um texto que compartilha várias características de determinado gênero textual.
principalmente quanto à forma. Mas seu objetivo comunicativo, na verdade, acaba inserindo o texto em outro gênero. Mas seu objetivo comunicativo, na verdade, acaba inserindo o texto em outro gênero. Na classificação dos textos em gêneros, o mais importante é a função que eles têm na sociedade, não sua estrutura. Isso pode ser verificado no texto gente é bicho e bicho é gente. Quanto à sua função, podemos dizer que trata de uma crônica, por uma série de fatores. Por exemplo, o texto foi publicado em um jornal, as crônicas normalmente são publicadas em jornais, teve como tema um fato do cotidiano, objetiva levar o leitor a refletir, etc. No entanto, estruturalmente, o texto não se configura como uma crônica, mas como um outro gênero. Pensando nisso, analise as afirmações que seguem. Então, o que ele está falando aqui? Que há, muitas vezes, a chamada intergenericidade, né? Um texto que ele é produzido ali com uma estrutura que as características e estruturas de um gênero textual, mas a partir da sua função, nós podemos identificar que ele pertence a outro gênero textual. E quando nós falamos em gênero, nós tratamos de função. Nós temos inúmeros, incontáveis gêneros textuais, cada qual com sua função. Agora, o tipo textual, nós temos poucos, né? Que é a forma ali como a escrita. Esse texto, nós podemos observar que ele pertence ao gênero diário, né? Quando nós começamos a ler, mas como o próprio enunciado ali diz, ele se enquadra no gênero crônica, a partir da sua função e de características ali que nós podemos observar, que foram enumeradas aí no próprio enunciado, tá bom? Agora vamos analisar as informações, as afirmações seguintes para nós respondermos a questão, tá? Um dos indícios de que o texto simula uma situação imaginária está no fato de o autor criar um narrador personagem, que é na verdade uma menina. 2. O autor buscou utilizar uma linguagem mais elaborada, isto é, mais próxima da realidade da fala espontânea, como ocorre nos textos jornalísticos. 3. Os períodos que iniciam o primeiro e o terceiro parágrafo deixam claro que Pedro Antônio Oliveira quis simular um gênero textual em que o autor relata fatos que acontecem no seu dia a dia. 4. No gênero textual que o autor busca imitar em sua crônica, é muito comum o caráter íntimo das anotações. E 5. No gênero textual que o autor procurou simular em sua crônica, é normal o autor ver o suporte em que escreve, um caderno, por exemplo, como seu interlocutor, como fica claro no primeiro parágrafo do texto com o uso de você. Pessoal, aqui nós podemos retirar a 2, as demais estão corretas, né? Primeiro, um dos indícios que simula a situação imaginária é a questão do narrador personagem ser uma menina. Sim, nós vimos que quem escreveu foi um autor, né? Foi o Pedro Antônio Oliveira, mas o narrador ele é feminino. Então, a situação imaginária, correto. Agora, na 2, o autor buscou utilizar uma linguagem mais elaborada? Não, na verdade, ele utilizou uma linguagem mais coloquial, né, mais informal. Então, essa daqui está incorreta. A 3, nos períodos iniciados aqui, do primeiro e terceiro parágrafo, simula o gênero textual em que o autor relata fatos que acontecem no seu dia a dia. Sim, é o diário, né? Querido diário, ok. Na 4 aqui, é muito comum o caráter íntimo das anotações no diário? Correto. E o diário aí, no caso, seria o interlocutor, né? Está falando, você, né? Quando nós estamos escrevendo um diário, não sei se vocês já escreveram, mas com certeza já viram em algumas situações, em alguns textos até literários, que quem escreve um diário, o autor, o diário é como se fosse o seu interlocutor, né? É o seu interlocutor, você conta para o diário. Querido diário, você não vai acreditar, tá? Então, 1, 3, 4 e 5, letra B. Segunda questão. Releia o período a seguir, retirado do primeiro parágrafo do texto.
Fui ontem à cidade com minha mãe e você não faz ideia do que eu vi. Considerando a estrutura gramatical e o sentido desse período, é incorreto afirmar que a palavra com indica companhia. Fui ontem à cidade com minha mãe. Indica companhia? Claro, correto. B. A palavra e indica uma adição de ideias. Fui à cidade ontem com minha mãe e você não faz ideia do que eu vi. Correto. C. A oração do que eu vi está completando o sentido da palavra ideia. Você não faz ideia do que eu vi. Com certeza. Completa aí o sentido da ideia. A oração do que eu vi exerce a função de complemento nominal. Se completa ideia é um nome. Sim, complemento nominal. Letra E. O período é composto por 3 orações que se coordenam. Deixa eu só apagar isso daqui e vamos identificar as 3 orações aqui. Se há as 3 orações coordenadas, né? Porque se ela é incorreta, né? Fui ontem à cidade com minha mãe e você não faz ideia do que eu vi. E você não faz ideia do que eu vi. Nós acabamos de ver aqui, nessas 2 letras, C e D, que esta oração, ideia do que eu vi, é complemento nominal. Se ela é complemento nominal, do que eu vi é complemento nominal, nós temos aqui uma oração que desempenha uma função sintática em relação à outra. Se ela desempenha uma função sintática, exerce uma função sintática, ela não é coordenada, ela é subordinada, tá bom? Então, nós temos aqui 1, 2, 3 orações, é um período composto, porém nós temos uma oração subordinada, tá bom? Então, não é coordenada. Letra E é a incorreta. 3. Na frase, querido diário, não tenho mais dúvida de que este mundo está virado ao avesso. A expressão destacada quer transmitir a ideia de que o mundo, virado do avesso, não está em harmonia, uma vez que seus elementos estão coordenados. B. Não está em harmonia, mas seus elementos estão nos devidos lugares. C. Está em desarmonia, já que seus elementos estão perfeitamente interligados. Letra D. Está organizado harmonicamente com seus elementos fora dos padrões estabelecidos. Ou letra E. Não está em harmonia, já que seus elementos não estão nos devidos lugares. Letra E. Dá uma confusão, né, a leitura dessas alternativas aqui, que pode confundir. Leia com calma mais de uma vez, se for necessário. 4ª questão. No primeiro parágrafo do texto, há a seguinte estrutura frasal. Uma coisa horrível, horripilante, escabrosa, assustadora, triste, estranha, diferente, desumana, e eu fiquei chateada. Quanto ao uso das reticências, levando-se em conta o contexto, é correto afirmar que reticências, né, vulgo 3 pontinhos, foram usadas com o nítido objetivo de dar fim à linha de pensamento da narradora, a qual se mostra indiferente ao que viu? Muito pelo contrário, né? Essa daqui quer dizer que ela tem diversas outras características aí para o que ela viu, né? E bem negativo, né? Horrível, horripilante, assustadora, desumana, enfim. Letra B. Foram usadas com a intenção de demonstrar que a narradora não consegue mais encontrar adjetivos que possam expressar seu choque diante da cena que viu? Correto. Letra B é o nosso gabarito. Vamos só ler as demais. Letra C. Foram usadas para demonstrar uma interrupção na linha de raciocínio da narradora, que se mostra afetada positivamente com o que viu. Ela não se encontra afetada positivamente de forma alguma, né? Letra D. Foram usadas para demonstrar que a narradora está em dúvida, pois tem a sensação de que o que viu é um sonho. Não. Letra E. Foram usadas para demonstrar que a narradora encontrou todos os adjetivos possíveis para expressar sua dúvida diante do que viu. Não, pelo contrário, ela não conseguia mais encontrar e ela estava muito chocada.
5. No trecho, ele colocou num saco de plástico enorme um montão de comida que um restaurante havia jogado fora. Ah, deveria estar horrível. Se estabelecem relações de sentido de fato, fato, finalidade, causa, oposição, finalidade, fato, oposição ou fato, opinião. Observe, ele colocou num saco de plástico enorme um montão de comida que um restaurante havia jogado fora. Isso é um fato, aconteceu. Ele colocou no plástico a comida. Ah, deveria estar horrível. Isso daqui foi o que? A opinião dela. Então é fato, opinião, letra E. 6. Colégio Militar. O quarto parágrafo do texto é iniciado pela palavra mas, cuja função nesse contexto é estabelecer. O mas nós já vimos aí diversas vezes nas outras atividades de orações coordenadas, né? Ele busca estabelecer o quê? Uma relação de oposição entre o que a narradora viu e a atitude do homem ao recolher os restos de comida do lixo. Letra B. Uma relação de alternância entre a atitude do homem ao recolher restos de comida do terceiro parágrafo e mostrar-se contente com isso no quarto parágrafo. Alternância de forma alguma, né? Letra E. Uma relação de oposição entre o fato de a narradora achar que a comida do lixo era péssima e ele demonstrar contentamento com o que encontrou. Letra C. Lá no quarto parágrafo nós temos essa afirmação aqui. Letra D. Uma relação de oposição entre o fato de a narradora mostrar repugnância com a situação em que se encontra o homem e o assombro dela perante o que presenciou. Ou letra E. Uma relação de alternância entre o fato de o homem revirar a lata de lixo e a mãe da narradora ficar brava com a filha por ela reclamar da vida. Na verdade, foi porque ela, apesar de ela achar aquilo muito desumano, como ela mesma descreveu, ele parecia estar satisfeito, né? Ele estava contentado, né? Se contentou com aquela situação. 7. Analise as afirmativas abaixo, observando se são falsas, VF, ou verdadeiras, V. No trecho, ele colocou num saco de plástico enorme um montão de comida que um restaurante havia jogado fora. A narradora sente nojo do fato de o homem recolher comida do lixo. 2. Puxa vida, eu me senti muito envergonhada. A personagem mostra-se indiferente à situação vivenciada pelo homem. Falso, né? Essa daqui é verdadeira. A primeira é verdadeira. Essa é falsa. 3. Como pode, querido diário, bicho tratado como gente, gente vivendo como bicho? A narradora mostra-se revoltada com o fato de um ser humano ter condições de vida inferiores à condição de vida de um animal? Verdadeiro. Ele nunca falha e jamais deixa de atender aos meus pedidos. A narradora deposita em uma figura divina sua esperança de mudança para a situação triste que presenciou. Então, ela fala ali com Deus, né? Verdadeiro também. Então, fica VFVV, letra D. 8. Atentando para os elementos narrativos que constituem o texto, é correto afirmar que possui um narrador em terceira pessoa que participa dos fatos por ele narrados. O narrador em terceira pessoa, o narrador observador, ele não participa dos fatos narrados, né? B. Embora não fique explícito, compreende-se que o espaço em que o narrador presencia o fato central da história é a rua de uma cidade. É verdadeira, né? Porém, nós temos de forma explícita sim, né? Lá no início, né? Fui à cidade com a mamãe. Letra C, D e E não são as corretas, né? As falas dos personagens são marcadas pelo travessão, já que o discurso é direto. A narradora relata o fato ao mesmo tempo em que ele ocorre, não é discurso direto, é indireto. E não é ao mesmo tempo que ocorre, que ela chegou em casa e está escrevendo no diário.
E possui o narrador em primeira pessoa? Não. Observe, aliás, possui o narrador em primeira pessoa, mas acontece que ele não participa dos fatos narrados. O narrador em primeira pessoa participa sim. 9. Observe a ordem de fatos retirados do texto. 1. O homem sente-se satisfeito por encontrar o que comer no lixo. 2. A narradora se envergonha por presenciar um homem na humilhante situação de procurar comida no lixo. 3. A narradora vê um ser humano que busca o que comer no lixo. 4. A narradora conclui que um animal doméstico tem uma vida bem melhor que a do homem que busca alimento no lixo. E 5. A narradora reza pedindo a intervenção de Deus. A sequência é 2, 3, 1, 4, 5. Bom? A sequência de fatos acima, de modo crescente, de forma a estabelecer uma ordenação lógica de ações. Resumir ali os fatos e ordenar ali, né? Já estão resumidos, você vai ordenar a sequência lógica dos fatos. 10. Como você sabe, as conjunções são responsáveis por ligar termos ou orações de mesma função sintática. Já falamos isso algumas vezes. Ocorre que muitas pessoas se esquecem de que essa ligação não é apenas estrutural, mas também semântica, de sentido. Ou seja, as conjunções estabelecem ligação de sentido entre os períodos compostos. Observe a sentença a seguir e explique que problema semântico houve no mau uso da conjunção empregada. Embora Maurício queira adiar o casamento por estar desempregado, Letícia prefere esperar a situação mudar. Qual é a conjunção identificada aí? Nós temos o embora. Embora é uma conjunção adversativa. Mas observe, embora Maurício queira adiar o casamento por estar desempregado, Letícia prefere esperar a situação mudar. Então, ela também prefere adiar. Portanto, essa utilização de uma conjunção adversativa não faz sentido, né? Então, o aluno deve argumentar que a conjunção embora tem valor adversativo e nessa situação está inadequadamente sendo usada para a relação de causa e efeito que a sentença quer apresentar. Assim, uma solução para o problema seria iniciar o período com a conjunção como Maurício queira adiar o casamento por estar desempregado, Letícia prefere esperar a situação mudar, certo? E as últimas duas questões. 11. Observe as orações abaixo e analise as explicações ao lado de cada uma delas sobre que sentido a conjunção presente atribui ao enunciado. Uma dessas explicações, porém, está incorreta. Identifique-a. A. Se amanhã não houver aula, não passarei na sua casa. Relação de condição. Está correto? Sim. Se amanhã não houver aula. Então, há uma condição para passar na casa dele ou dela. B. Joana fala como uma matraca. Relação de comparação. Ela fala como uma matraca. Está comparando. Tem sentido de comparação? Sim. À medida que o sono chega, Gustavo falava besteira aos convidados. Proporcional. Observe a medida que o sono chegava. Então, há uma proporção. D. Fiz o trabalho conforme o padrão me instruiu. Conformidade, está correto. Conforme. Letra E. Assim que me viu, o cachorrinho ficou todo animado. Relação de condição. Assim que me viu, o cachorrinho ficou todo animado. Condição seria como essa primeira. Se amanhã não houver aula. Então, aqui não há condição. Aqui é logo, né? Logo que me viu, o cachorrinho ficou todo animado. 12. Observe os períodos abaixo e assinale o que não estabelece relação lógica no uso das conjunções. Mais uma vez. A. Ainda que chova no domingo, vou à praia. B.
todos correram como loucos a fim de aproveitar a última promoção do ano. C. Maria Alice já se casou com Paulo, mas ainda não está feliz. O professor corrigiu as provas, mas não as entregou. E letra E. O governo tem recursos disponíveis, portanto não quer investir em saúde. Observem como está incorreto esse uso aqui. Essa oração aí, ela traz uma ideia adversativa, né? Ficaria correto se o governo tem recursos disponíveis, mas não quer investir em saúde, ou entretanto, porém, não quer investir em saúde, tá bom? Letra E. E terminamos aqui, finalmente, as nossas correções, tá bom? Então, faça as correções. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato, tá bom? Não deixe de encaminhar as atividades antes de fazer a correção. Não copie gabarito e mande as atividades para você ter nota e presença, tá bom? Tenham um ótimo final de semana, até segunda-feira, aqueles que estão no presencial, e até terça na nossa próxima videoaula. Segunda-feira tem as atividades, hein? Não deixe de fazer. Segunda-feira é dia de resolver as atividades.